Ferreira Neto da Alas e demais membros da mesa, senhoras, senhores, familiares e amigos. Sinto-me extremamente honrado e feliz de ocupar a cadeira número 34 desta academia, onde várias pessoas antes de mim passaram por ela, e hoje peço licença para sentar-me nela, cujo patrono é o ilustre baiano Adonias Aguiar Filho, que foi o quinto ocupante da cadeira 21 da Academia Brasileira de Letras, eleito em 14 de janeiro de 1965, na sucessão de Álvaro Moreira, e recebido em 28 de abril de 1966 pelo acadêmico Jorge Amado. Agradeço ao ilustre confrade e cineasta Oscar Santana pela minha indicação a esta entidade, da qual sinto orgulho de agora em diante pertencer, como também ao presidente Sérgio Fraga Santos Farias e ao confrade secretário Rosendo Ferreira Neto, por me aceitarem como novo titular da cadeira 34, cujo patrono sintetizo abaixo sua biografia. Adonias Aguiar Filho foi um jornalista, crítico literário, ensaísta e romancista brasileiro da terceira fase do modernismo, membro da Academia Brasileira de Letras. Nasceu em Itajuípe, Bahia, em 27 de novembro de 1915 e faleceu em Ilhéus em 2 de agosto de 1990. Na cidade de Itajuípe, foi criado um memorial em sua homenagem. Filho de Adonias Aguiar e de Raquel Bastos de Aguiar, fez o curso secundário no ginásio Ipiranga, em Salvador, concluindo em 1934. Quando começou a fazer jornalismo, transferiu-se em 1936 para o Rio de Janeiro, onde retornou à carreira jornalística, colaborando no Correio da Manhã. Foi crítico literário dos Cadernos da Hora Presente de São Paulo, em 1937, crítico literário do Amanhã, em 1944 a 1945, do Jornal de Letras, em 1955 a 1960, e do Diário de Notícias, em 1958 a 1960. Colaborou também no Estado de São Paulo e na Folha da Manhã de São Paulo e no Jornal do Comércio do Rio de Janeiro. Foi nomeado diretor da editora A Noite, de 1946 a 1950, diretor do Serviço Nacional de Teatro, em 1954, diretor da Biblioteca Nacional, em 1961 a 1971, respondeu também pela direção da Agência Nacional do Ministério da Justiça, foi eleito vice-presidente da Associação Brasileira de Imprensa, em 1966, membro do Conselho Federal de Cultura, em 1967, reconduzido em 1969, em 1971 e em 1973. Presidente da Associação Brasileira de Imprensa, em 1972, e presidente do Conselho Federal de Cultura, em 1970 a 1990. Adonias Filho faz parte do grupo de escritores que, a partir de 1945, a terceira fase do modernismo, se inclinaram para um retorno a certas disciplinas formais, preocupados em realizar a sua obra, por um lado, mediante uma redução à pesquisa formal e de linguagem, e, por outro, em ampliar sua significação do regional para o universal. Originário da Zona Cataueira, próxima a Ilhéus, Adonias Filho retirou desse ambiente o material para sua obra de ficção, a começar pelo seu romance de estreia, Os Servos da Morte, publicado em 1946. Na obra romanesca, aquela realidade serviu-lhe apenas para recriar um mundo carregado de simbolismo, nos episódios e nos personagens, encarnando um sentido trágico da vida e do mundo.
desenvolveu recursos altamente originais e requintados, adaptados à violência interior de seus personagens. É o criador de um mundo trágico e bárbaro, varrido pela violência e mistério e por um sopro de poesia. Seus romances e novelas serão sempre a expressão de um dos escritores mais representativos e fascinantes da ficção brasileira contemporânea. Enquanto em Jorge Amado os tipos são alegres, cheios de vida, em Adonias Filho são fechados, carrancudos, dá para entender porque um fez mais sucesso de público do que o outro. Casou-se com a senhora Rosa Galeano em 1945. Em 1948, nasce a filha Raquel e 2 anos depois o filho Adonias Neto. Este depois doou a Itajuípe os originais dos romances escritos pelo seu pai. Isto é importante. Este rico acervo está lá em sua terra natal, mas em condições não ideais de conservação. Infelizmente, o município não tem recurso financeiro e tecnológico para a correta preservação desse precioso patrimônio. A risco de tudo virar pó. Deveremos unir-nos para pleitear uma ação efetiva dos órgãos governamentais, perspectivando o salvamento desse e de outros tesouros. Conquistou os seguintes prêmios: Prêmio Paula Brito, de Crítica Literária, Guanabara, 1968, com o livro Léguas da Promissão. Conquistou o Golfinho de Ouro de Literatura, em 1968, o Prêmio PEN Clube do Brasil, Prêmio da Fundação Educacional do Paraná, Fundepar, e o Prêmio do Instituto Nacional do Livro, em 1968 a 1979. Obteve o Prêmio Brasília de Literatura, em 1973, conferido pela Fundação Cultural do Distrito Federal com o romance As Vegas. Obteve pela segunda vez o Prêmio Nacional de Literatura, em 1975, do Instituto Nacional do Livro, na categoria de obra publicada, em 1974 e 1975. Recebeu o título de doutor honoris causa pela Universidade Federal da Bahia em 1983. Entre seus livros mais conhecidos estão os romances Os Servos da Morte, em 1946, Memórias de Lázaro, em 1952, Corpo Vivo, em 1962, O Forte, em 1965, e o ensaio literário Modernos Ficcionistas Brasileiros, em 1958, entre outros autores, traduziu William Faulkner, Virginia Woolf e Graham Greene. Seus romances foram traduzidos para o inglês, o alemão, o espanhol, o francês, o japonês e o eslovaco. Teve uma novela e 2 romances adaptados para o cinema. Com a morte da esposa, em 1990, caiu em grande tristeza. Vagando deprimido pela casa, sede de sua fazenda Aliança, em Inema, distrito de Guelph, faleceu em 2 de agosto do mesmo ano, supostamente, abre aspas, de amor, não conseguindo suportar a solidão da falta da companheira querida. Sua obra literária é bastante intensa, não sendo possível nominar todos os seus títulos neste espaço de tempo que me cabe para minha apresentação. Assim, caros amigos, familiares, mesa, agradeço do fundo do meu coração a presença de todos vocês, esperando colaborar em perpetuar a obra da Alas, junto aos meus companheiros compadres. Muito obrigado. Agradeço e parabenizo o confrade Zé Carlos Modeste, e a palavra fica franqueada ao nosso novo confrade Celso Cunha.